Bom, vou tentar falar de maneira mais breve possível, dificilmente eu consigo ser breve, mas sobre as semifinais da Copa do Mundo entre Espanha e França e entre Argentina e Inglaterra, ok? Vou falar primeiro sobre o jogo de amanhã, na terça, entre Espanha e França. Acredito que está sendo colocado aí um favoritismo exagerado para a França, tá? Acredito que a Espanha tem grande chance de fazer um jogo muito equilibrado. Acho que a França é a favorita, ok? Mas não da maneira como está sendo tratado e colocado na mídia no geral, como se já fossem finalistas e tal. Então, inclusive, acho que o campeão sai dessa semifinal, tá? Acho que das quatro seleções aí, as duas favoritas, na minha opinião, são França e Espanha, e acho que as do outro lado não têm condições de competir, principalmente pelo estilo de jogo. Esse estilo de jogo que eu me refiro da Espanha, que eu acho que é capaz de quebrar aí o ímpeto tão forte da França. Por quê? A França tem um volume de jogo muito alto, né? Muito forte, uma seleção que dispensa comentários, todo mundo já sabe o quanto eles atacam, o quanto eles são eficientes, habilidosos na frente, matadores também, porque Mbappé, Dembélé, Olise, os caras fazem gol também, além de ser muito técnicos, além de ter muita qualidade, habilidade e tudo mais. Só que eles sempre têm muita bola, eles sempre têm muito volume. Obviamente que isso é pelo mérito individual deles, mas eu acho que muitas vezes nem é tanto assim a vontade do treinador. Acho que é por acaso mesmo, acaba acontecendo porque são melhores e os times se propõem a defender mais do que atacar contra eles, como foi o Marrocos que abdicou de jogar, o Paraguai, então nem se fala, o Paraguai entrou com um ônibus estacionado na frente da área, e eu acho que a Espanha não vai fazer isso, tá? Acho que a Espanha vai dar um bom contraponto aí no estilo de jogo que foi apresentado até agora da França. Talvez seja benéfico para a França, talvez, mas vai ser algo diferente que a gente não viu ainda. Uma Espanha que é controladora, uma Espanha que sai construindo o jogo desde trás, uma Espanha que gosta de ficar com a bola com o Rodri, seja com o Fábio Ruiz ou o Pedro ao lado dele, muito provavelmente vai ser o Fábio Ruiz, com o Olmo, com seus pontas construindo o jogo também, com o Yamal, Baena ou o Nico Williams. Então acho muito interessante o estilo de jogo da Espanha e acho que isso pode complicar um pouco e dar um pouco mais de dificuldade para a França, que a gente viu com tanta facilidade até agora, né? Sempre amassando os adversários, sempre tendo posse, sempre tendo finalização e volume. Então, acho que o fato da Espanha conseguir ficar com a bola, conseguir controlar o jogo, pode complicar e pode equilibrar as forças. E aí a gente vai para o individual, né? Individual, ao meus olhos, né? Ao meu ver, é mais forte da França? É. Mas a Espanha também não passa muito distante e eu particularmente sou muito fã do Yamal, acho que ele está devendo um pouco na Copa. Também não concordo com essa crítica toda feita a ele, tá? Ele é um jogador que ele tem poucos números na carreira, tá? Os números dele não condizem com a qualidade do seu futebol. A carreira toda dele sempre jogou muito mais do que farmou gol, assistência. E como eu assisto jogos, eu enxergo com meus olhos, eu consigo ver isso. Acho que na Copa tá acontecendo a mesma coisa. Ele tá abaixo do potencial dele, talvez por causa da lesão, enfim, não sei. Mas ele tá abaixo, porém ele não tá tão abaixo ao ponto de ser uma gigante decepção como o pessoal tá tratando, porque ele não tem gol e não tem assistência, mas o gol contra a Bélgica, por exemplo, o primeiro gol foi uma jogada dele, ele acha o Pedro Porro toca pro meio, é gol da Espanha, isso não conta, isso não é assistência, isso não é gol. Ele é um jogador que retém muita bola, tem muito drible, tem muita ação com a bola de ataque, e acho que é uma boa oportunidade dele acabar com as críticas, e ele é sim capaz de fazer isso, ele é sim capaz de decidir o jogo contra a França, então estou bem ansioso para ver como ele vai jogar contra a França. E como eu disse, acho que eles têm condições de passar justamente por isso. Acho que é um confronto 51-49, pendendo para a França, vai se decidir nos pequenos detalhes. E, bom, vamos ver no campo mais. Acho que o estilo de jogo deles é um tanto quanto possível, né? Que eles consigam eliminar a França, que é uma seleção que vai se agoniar um pouco por não ter tanta bola. A gente vai ver como vai ser no decorrer do jogo, tá? Se tivesse que escolher um pelo favoritismo, acho que eu gostaria e vou torcer para a Espanha, por causa de tudo isso que eu disse, pelo Yamal, pelo estilo de jogo, porque eu não aguento mais essa lavação de ovo em cima da França, e principalmente porque a França não teve nenhum rival à altura até agora, nenhum adversário que acabou complicando. Então vamos ver amanhã. Outro jogo, Argentina e Inglaterra. Bom, aqui eu vou tentar ser mais breve ainda, porque aqui eu não enxergo essa qualidade toda na Argentina, tá? Acho que é uma bravura, mas, cara, eles não enfrentaram ninguém até agora e não vejo ninguém falando sobre isso. Eles pegaram um grupo muito fácil, oitavas contra o Cabo Verde, oitavas não, né? 16 avos contra o Cabo Verde, oitavas contra o Egito e quartas já contra a Suíça, que, convenhamos, nenhum deles tem qualidade, metade da qualidade do que tem a Inglaterra, por exemplo. E em todos os jogos eu percebi uma Argentina muito esgotada fisicamente, esgotada de verdade. Se o Embolo não é expulso nesse jogo contra a Suíça, que aliás eu tinha uma bet lá que redou por causa dessa expulsão, com vontade de matar. Mas enfim, acho que a Suíça seguiria com volume para quem sabe até virar o jogo e na prorrogação seria muito mais difícil do que foi, né?
porque a gente já estava esgotada fisicamente. Acho que isso passa muito pela questão do Messi, porque o time todo tem que correr pelo Messi. Tu vê o Álvares dando carrinho lá na defesa, quando o Lautaro tá em campo ele tá dando a vida também. Nada mais justo também, né? Porque, porra, é o Messi, ele decidiu. Quase todos os gols da Argentina teve participação dele direta. Ou foi gol, foi assistência, ou ele participou da jogada. Então nada mais justo. Mas a Argentina pode pagar o preço por isso nessa semifinal. Intervalo curto de jogos, jogando prorrogações contra o Cabo Verde, contra a Suíça, sempre um nível muito alto de exigência física, e eu acho que a Inglaterra chega muito preparada fisicamente, apesar de também ter disputado a prorrogação. É um time mais saudável aos olhos, assim, tu vê que é um time que compete mais, né? O Bellingham, o Anderson, todo mundo compete muito mais do que a Argentina. E acho que isso o preço vai chegar, né? Vai ser cobrado nesse jogo. Acho que a questão física pode ser o principal desequilíbrio aí. E as questões individuais Argentina e Inglaterra eu acho bem semelhantes. Acho que o Messi equivale por muitos bons jogadores na Inglaterra, por incrível que pareça, mas a Inglaterra também tem os seus bons, né? Tem o Bellingham, tem o Kane, enfim, todos esses. E acho que essa questão física é que vai pesar. E acho que já bateu no teto. Passaram muito trabalho contra seleções muito inferiores e dessa vez acho que não vai dar para eles. Então acho que nós teremos uma final de Inglaterra e do outro lado, como eu citei, França ou Espanha num 50-50, um 51-49 ali para a França. Vamos ver no que dá. Vai ser muito interessante analisar isso taticamente e eu quero fazer mais 2 vídeos depois aqui analisando os 2 jogos, né, depois que eles acontecerem, mas basicamente, em resumo, acho que é isso. A França não é tão favorita contra a Espanha tem grandes chances de passar e acho que a Inglaterra é favorita e até bem favorita contra a Argentina, principalmente pela questão física. Vamos ver se confirma isso no campo. De qualquer forma, teremos 2 grandes jogos e uma grande final, independente de quem passar. Mas a minha torcida também é para os 2 que eu coloquei na final. Acho que Espanha e Inglaterra, para mim, seria melhor, porque a gente não dá o título para a Argentina, chega de título para a Argentina, e a França vai ter uma geração para ganhar nas próximas Copas também, e não se aproxima tanto do Brasil, né? Então, vamos embora, escolha sua torcida e veremos o que vai dar.